Você já se inscreveu em nosso canal? Não? É fácil. Se inscreva. Acreditar em si mesmo. O maior inimigo que nós podemos ter na vida não está fora. O maior inimigo que nós podemos ter na nossa vida está aqui dentro. Sou eu. Eu é que faço perder. Durante muito tempo eu pensei que os meus problemas fossem causados pelas pessoas que estavam de fora. Mas não é verdade. O maior problema, quem causa somos nós. É o tanto que a gente deixa o outro nos dominar. O primeiro passo para a mudança tem que ser meu. Eu é que tenho que tomar posse dessa mudança e reorientar a minha vida. Então eu cometi erros demais no passado. Eu preciso me reconciliar com eles agora. Não é possível a gente continuar a vida sem fazer esse processo da reciclagem do que passou. O passado tem que ser reciclado. Da mesma maneira que o rio precisa ser purificado, eu também preciso dessa purificação todos os dias, porque senão daqui a pouco eu sou um lugar insuportável para os outros. Pessoas são semelhantes aos rios, e nós vamos vivendo um processo de poluição. Passa um, joga um lixo, passa um, joga uma garrafa. O ser humano é a mesma coisa. Por onde você já passou por essa vida? O que foi que os outros jogaram em você e que você não retirou das águas? Se a gente não pôr em ordem os sentimentos do dia, se a gente não fizer uma triagem das coisas, nós vamos nos transformando num rio poluído. Sou eu que tenho que acreditar em mim. Não é o outro que tem que ficar olhando para mim e dizendo, eu acredito em você. O que vai convencer o outro de que eu estou mudado e reconciliado com o meu passado não é o que eu falo, é o que eu vivo. E o que nós precisamos muitas vezes é firmar um novo jeito de viver. O que às vezes falta em nós é justamente essa coragem, determinação de tirar logo as coisas que estão nos incomodando. Vamos em frente, minha gente. Para que ficar lamentando aqui o lixo que jogaram em mim naquele dia ou a poluição que me causaram? Eu agora estou diante de tudo isso, preciso dar um jeito, não tenho como negligenciar essa limpeza. Sou eu que tenho que fazer. O inimigo não está fora, o inimigo está aqui dentro. E se tem alguém que pode fazer eu perder esse jogo, sou eu mesmo. Quantas pessoas na vida não conseguem chegar lá, não conseguem alcançar os objetivos porque entregaram os pontos antes da hora? Não teimam. Gente, nós temos que ser insistentes e Jesus nos ensina isso. Essa insistência é bonita. Eu quero isso. Eu vou lutar por isso, porque eu acredito no valor disso. É como você amar alguém e não desistir, porque você está vendo o que o outro ainda não viu. Pense nisso. Que mensagem incrível, não é mesmo? Compartilhe com as pessoas que você gosta e se inscreva em nosso canal. Que bom que você está de novo aqui. Se inscreva em nosso canal, nos ajude a crescer e continuar esse trabalho tão incrível, que ajuda tantas pessoas. Qual é o preço do pecado?
Quais são as consequências de viver uma vida praticando o que é errado? Não podemos entender o custo da cruz sem saber pelo que Jesus estava pagando. Não queremos entender apenas teoricamente que o pecado foi vencido. Queremos viver essa vitória todos os dias. Queremos experimentar a vida abundante de restauração que Jesus tem para nós. Hoje estamos contemplando o poder de encarar o pecado de frente, em vez de ignorá-lo. Quando encaramos corajosamente o pecado, sabendo o que Jesus fez, vemos nossa vergonha ser vencida. Por causa de Jesus, o pecado não pode mais nos aprisionar. Ainda que de maneira imperfeita, podemos resistir ao pecado. E ao sairmos, sabemos do perdão que temos em Jesus. Em vez de negação, culpa e arrependimento, podemos encontrar liberdade. Este é o poder da cruz. Em uma carta de Paulo aos Gálatas, se encontra uma linguagem de batalha. Os desejos da nossa carne pecaminosa, ele descreve que estão em conflito com o Espírito de Deus. Há um confronto. Em vez de ignorar a tensão, no entanto, Paulo nos encoraja a permanecer firmes. Ele nos chama a encarar nossa carne e escolher o caminho da santidade diante de Deus. Esta não é uma demonstração de imprudência e de espírito desafiador. É uma resposta lógica se compreendermos a obra de Jesus na cruz. O poder do pecado foi completamente derrotado. A alternativa não vale a pena considerar. Se varremos o pecado para debaixo do tapete, ele só crescerá em silêncio. Ele nos destrói com culpa e vergonha, nos fazendo remoer nossos erros sem de fato deixá-los para trás. Este não é o plano de Deus para você. Um certo teólogo escreve que se ignorarmos o pecado, somos como agricultores que diligentemente plantam culturas, mas não admitem a existência de ervas daninhas e insetos e só pensam em colocar mais fertilizante. Não podemos fingir que o pecado não existe. Não podemos fingir que não estamos em uma batalha espiritual. Devemos escolher a luta, especialmente porque já conhecemos o final da batalha. Então, tenha coragem hoje. Você pode encarar o pecado de frente, reconhecer toda a influência e consequência dele em sua vida e então mandá-lo embora, brilhando a luz de Jesus sobre ele. Jesus te deu a vitória. Ande confiante nessa verdade e honre o nome do seu Salvador através de uma vida santa. Os resultados são transformadores. Quando andamos pelo Espírito de Deus, vivemos vidas de amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e autocontrole. Estas são as marcas da vida que dão frutos do poder restaurador de Deus. Estes são os frutos da vitória. Oramos para que você os experimente enquanto enfrenta os seus pecados hoje. Você não vai se arrepender. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus.
mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Jesus morreu por cada um de nossos pecados. Ele derrotou a morte e ressurgiu vitorioso. Por causa disso, podemos viver em paz e liberdade. Às vezes é fácil se tornar excessivamente familiarizado com essa realidade impressionante. Reserve alguns momentos para contemplar novamente o poder do sacrifício de Jesus. Na cruz, Jesus expôs os seus pecados e te libertou. Pense nisso. Que ótima reflexão nessa mensagem, não é? Você se identifica com ela? Concorda? Comente aqui. Divida com a gente a sua opinião. Vamos para mais um vídeo incrível? Antes, se inscreva em nosso canal. Alguns dos livros da Bíblia terminam de maneira interessante. O livro de Jonas, por exemplo, não dá nenhuma indicação clara do que Jonas fez depois do livramento que Nínive recebeu. Já o livro de Ruth tem um final de conto de fadas, pois ela encontra o homem de seus sonhos e eles vivem felizes para sempre. Há ainda finais curiosos como os do Evangelho de Marcos e João, mas o fechamento do livro de Atos é algo à parte, pois ele não responde às muitas perguntas que surgem em nossa mente sobre os irmãos da igreja primitiva. Vamos ler na passagem bíblica de hoje que Paulo, ao chegar em Malta, foi mordido por uma cobra venenosa, o que deveria tê-lo matado, mas isso não aconteceu. Logo depois, no versículo 14, nos é rapidamente informado que Paulo se dirigiu a Roma e então que ele estava pregando para os guardas romanos. Mas não houve relato nenhum sobre Paulo diante de César. É como se o filme que estivéssemos vendo pulasse a explicação do porquê de seu final. Porque existem relatos de um resgate após o outro que permitiram que Paulo chegasse a Roma, mas no capítulo final do livro, nenhum relato de seu julgamento e sentença são encontrados. A resposta para essa pergunta é simples. Este capítulo não é sobre Paulo diante de César em Roma, ou mesmo sobre Paulo sendo libertado. É sobre o avanço do Evangelho de Jesus Cristo. Mais especificamente, é sobre o avanço do Evangelho no mundo gentil sob o poderoso ministério de Paulo, este grande servo de Deus. Este é o momento impressionante da história do cristianismo, muito mais importante do que o resultado do julgamento de Paulo ou de qualquer outra pessoa. O final do livro de Atos é especial e significativo, uma cena bem escrita ao final de uma série de acontecimentos singulares que não tem fim. Isso significa que a história de Atos continua sendo contada até hoje, através da vida da Igreja viva. Cabe a nós dar continuidade à história que os irmãos da Igreja primitiva começaram.
e seguir seguindo a Deus, amando o nosso próximo, operando maravilhas e espalhando as boas novas de Jesus aonde quer que formos. Passagem bíblica. Foi feita a contagem, constatou-se que todos se salvaram e descobrimos que estávamos na ilha de Malta. Os habitantes dali nos trataram muito bem. O dia estava chuvoso e frio e estávamos molhados até os ossos, mas eles fizeram uma grande fogueira e nos reunimos ao redor. Paulo prontificou-se a ajudar o grupo, apanhou um punhado de gravetos, mas quando o jogou ao fogo, uma cobra venenosa, fugindo do calor, mordeu a mão de Paulo. Vendo a cobra presa à mão de Paulo, concluíram que ele era um assassino e que estava recebendo sua justa punição. Mas Paulo sacudiu a cobra no fogo e nada lhe aconteceu. As pessoas pensaram que ele iria cair morto a qualquer momento, mas, como isso não aconteceu, concluíram que ele era um deus. O líder daquela parte da ilha era Públio. Ele nos hospedou em sua casa e nos trouxe roupas secas. Recebemos o melhor tratamento possível nos 3 dias seguintes. O pai de Públio estava doente, acamado, com febre alta e disenteria. Paulo foi ao quarto do ancião, impôs as mãos sobre ele e orou, e o homem foi curado. A notícia da cura espalhou-se rapidamente e logo todos os doentes da ilha vieram até ali e foram curados. Pense nisso. Se inscreva em nosso canal e não perca uma só mensagem e torne o seu dia mais feliz. Se inscreva no nosso canal Motivacional Diário e não perca nenhuma mensagem e reveja todas as que você quiser. Compartilhe. Uma pessoa só pode ser pessoa se ela é dona de si. Nós temos que tomar posse do que somos.
Quantas coisas você possui e ainda não tomou posse? O amor é a capacidade de descobrir no outro o que ele ainda não viu que tem. É como se você tivesse uma grande propriedade e não tivesse a capacidade de andar por ela para demarcá-la, e não a conhece na totalidade. Mas aos poucos vai sendo dono daquilo que já é seu. Ser pessoa é ser dono de você mesmo e saber lidar com o seu jeito de ser, de amar, de sentir, de pensar, de ter suas limitações e saber que você pode. Quantas vezes você se dispôs a ser o que não era, dizendo sim onde era para dizer não? Você não teve consciência do que não podia. É o que Jesus sempre fez com as pessoas, fazendo-as tomarem posse do próprio território, de si mesmas. Eu sou o dono de mim e não abro mão. Quem é o prefeito da sua cidade? Tenha coragem de dizer aos inimigos: aqui nesta cidade tem prefeito, eu. E aqui não tem lugar para os bandidos. Eu não abro mão do meu território. E é aqui que Deus trabalha em nós. É para Deus que nos entregamos de novo. Eu sou pessoa. Eu me recebo de Deus o tempo todo. E Ele diz: cuide do que você é. Você não tem o direito de deixar as pessoas lhe roubar. E tem pessoas que te devolvem. A experiência com Deus sempre diz: eu lhe devolvo. Não tenha preguiça de conhecer o seu território e saber quem você é realmente. O total desconhecimento de si não pode acontecer. A pessoa que não é pessoa, não tem assunto e sabe tudo o que acontece na vida do outro, mas não sabe de si mesma. As pessoas que vivem preocupadas com as novelas da vida se desgastam com as pessoas que nem conhecem. Não é fácil compreender o território humano. E investigar é conhecer o porquê de algumas reações, o porquê aquela raiva foi tão grande naquela hora, o porquê eu explodi com aquela pessoa. É descobrir o porquê do afeto que tenho dentro de mim. Você deixa de ser explosiva demais quando toma posse do que é. Tudo isso porque você está em processo de construção. Deveríamos estar com placas dizendo: estamos em obra. Cuidado! É o seu processo de feitura de ser pessoa. Não tenha preguiça de conhecer o seu território e saber quem você é realmente. Enquanto você viver, haverá partes desse território para conhecer. Tantas coisas nos foram entregues, mas se elas não vêm à tona e nem as investigarmos, tudo o que temos dentro de nós fica sem uso. Quantas coisas preciosas você tem dentro de você e não sabe, porque fica só na superficialidade do conhecimento de si? Quando é que você sabe que uma pessoa se ama? Você só sabe que ela se ama quando ela se cuida, quando tem disciplina. Que você não morra com os seus valores engavetados, pois Deus lhe dá talentos para que você os use, e não para deixar guardado. Eu sou um dom de Deus. Todos os dias há alguma coisa para você ir atrás e descobrir. Você se recebe de Deus, Ele que me deu esta obra todos os dias. Temos que ser bons naquilo que a gente faz para nos colocarmos a serviço dos que necessitam. Uma pessoa só é pessoa quando se disponibiliza aos outros. Aquilo que recebo de Deus, coloco à disposição dos outros. E nisso temos a integração de uma personalidade saudável. Ser pessoa não é só contemplar o que sou e tenho de melhor, mas ser pessoa é descobrir e cultivar o que tenho de melhor para que os outros sejam beneficiados. Como Jesus fazia o tempo todo em sua capacidade de se doar e ensinar, é preciso se doar também. É necessário tomar cuidado para outra pessoa não tomar posse do que você é,
pois a partir daí você não terá mais domínio sobre o que é seu. Se não sou capaz de tomar conta de mim, perco os meus talentos e não me possuo mais. Quantas vezes você foi machucado nesta vida e pessoas lhe roubaram? Quando não me possuo, tenho dificuldade de ser para o outro e corro o risco de não ser o que devo ser. Estabeleça o seu limite. Seja firme. Pense nisso. Obrigado por ouvir mais esta mensagem. Compartilhe essa mensagem com as pessoas que você gosta, com os grupos que você está. Torne alguém feliz. Você já se inscreveu em nosso canal? Não? É fácil. Se inscreva. Lucas, autor do livro de Atos, era médico. Ele usou um termo médico interessante para a expressão "estava orando". Em grego, essa palavra descreve o alongamento de um músculo até o seu limite. A frase poderia ser traduzida para: a oração estendida até o seu limite estava sendo feita pela igreja em favor de Pedro. A oração sincera tem poder. Não porque ela pode mudar a mente ou os planos de Deus, mas porque demonstra que o nosso coração se preocupa apaixonadamente com as mesmas coisas que nosso Deus Pai. Este é o cumprimento da promessa de Jesus. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Existe um jogo de palavras interessante para lembrarmos quando quisermos nos encorajar na vida de oração. Push, em inglês, significa mover fisicamente um objeto ou uma pessoa para fora do caminho. E essa palavra funciona como um acrônimo para um termo em inglês, que traduzido fica: ora até que algo aconteça. Que lema maravilhoso para a nossa vida de oração. Deus ouviu a oração dos irmãos que intercederam por Pedro e enviou um mensageiro celestial, um anjo, para libertar milagrosamente de suas cadeias. Depois de livre, Pedro foi até a casa onde a igreja estava reunida e bateu na porta. Mas os irmãos não o ouviram porque permaneciam orando até que algo acontecesse. Eles ficaram tão envolvidos na oração que não perceberam que o seu pedido havia sido atendido. Com o exemplo deles, aprendemos que quando precisamos que Deus haja em nossa vida, devemos orar até que algo aconteça. Se estamos lutando, devemos orar até que algo aconteça. Se estamos enfrentando grandes dificuldades, devemos orar até que algo aconteça. Se precisamos de alguma mudança de mente, devemos orar até que algo aconteça. Comece a orar hoje e continue orando com perseverança e pelo poder do Espírito Santo até vermos Deus agir em nosso favor. De repente apareceu um anjo ao lado do prisioneiro e uma luz inundou a cela. O anjo acordou Pedro: depressa! As algemas caíram dos pulsos do apóstolo e o anjo ordenou: vista-se, calce os sapatos. Pedro obedeceu. O anjo disse ainda: vista o casaco e vamos sair daqui. Pedro seguiu, mas não acreditava que tudo aquilo fosse verdade. Achou apenas que estava sonhando. Depois de passar por 2 grupos de guardas, eles chegaram ao portão de ferro que conduzia à cidade, que se abriu automaticamente.
Eles chegaram à rua sem nenhum impedimento. Na primeira esquina, o anjo o deixou e seguiu seu caminho. Foi quando Pedro percebeu que não estava sonhando. Não posso acreditar, isto é real. O Senhor enviou seu anjo e me livrou das garras de Herodes e do espetáculo que a multidão judaica esperava. Ainda sacudindo a cabeça, maravilhado, ele foi para a casa de Maria, mãe de João. A casa estava cheia de amigos que oravam. Quando bateu à porta no pátio, uma jovem chamada Rode veio atender. Mas, quando ela reconheceu a voz de Pedro, ficou tão alegre e ansiosa que correu para contar a novidade a todos, esquecendo-se de abrir a porta e deixando-o na rua. Mas eles recusaram-se a acreditar na palavra dela. "Você perdeu o juízo?" disseram. Mas ela insistia em sua história. Ainda céticos, começaram a dar asas à imaginação. Deve ser o anjo dele. Durante todo esse tempo, o pobre Pedro ficou na rua batendo a porta. Finalmente abriram a porta e, quando viram que era ele mesmo, não sabiam o que dizer. Pedro os acalmou com um gesto. Depois de contar como o Senhor o havia tirado da cadeia, pediu: "Digam a Tiago e aos irmãos o que aconteceu." Em seguida, retirou-se dali. Vamos pensar no poder da oração em ação. Oração é um relacionamento e comunicação com Deus. Aproxime-se de Deus agora e fale com Ele. Compartilhe o que está em seu coração e em sua mente. Ele é fiel e te ouve. É possível estar tão envolvido em oração que nem percebemos que ela já foi respondida. Reflita como Deus respondeu às suas orações no último mês e agradeça a Ele por cada resposta. Pense nisso. O que você achou da mensagem de hoje? Você concorda? Se identifica com ela? Nos conte aqui nos comentários.